Uma derrota para o Vasco, Mirassol 3, Vasco 2. Em um jogo em que tivemos o goleiro do Vasco reserva, Daniel Fusato, falhando, uma bola defensável. Você vai ver aí. E tivemos também o ataque do Vasco desperdiçando várias chances de gols, dando aí a vitória para o Mirassol. Desde já, se inscreve aí no canal, você que está chegando agora. Fique até o final, tem muitas coisas aí, vocês estão vendo aí as imagens, eu estou falando, vocês estão vendo a imagem aí do goleiro do Vasco, Daniel Fusato, que jogou hoje no lugar de Léo Jardim. Léo Jardim que foi suspenso devido àquela expulsão dele no jogo Vasco Internacional, onde o juiz achou que ele estava fazendo cera. Na verdade foi Internacional e Vasco, né? Já que o Vasco jogou lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde ele tomou um cartão amarelo e foi expulso, depois tomou outro cartão amarelo, dando aí 2 cartões amarelos, né, sendo expulso. Bom, falar um pouquinho do Daniel Fusato. Daniel Fusato começou até bem, eu acabei no primeiro tempo gostando do primeiro tempo dele, porque eu achei assim que ele podia realmente competir pela titularidade junto com o Léo Jardim, por sair bem com as bolas, principalmente com a bola no pé, né, toque bem, tocava bem, já estava até achando que ele era um meio-campista, até a consequência. A principal função dele, que é fazer defesa, ele não conseguiu fazer. O Vasco poderia ter ganhado hoje se não fosse aí o goleiro e também a zaga do Vasco, que é desastrosa. Cara, Maurício Lemos, João Vitor, cara, a zaga do Vasco hoje foi desastrosa. O Vasco tomou um gol hoje num vacilo enorme do Maurício Lemos, que foi tentar fazer uma bola virada de jogo. O jogador acabou interceptando, contra-ataque fatal. E, tipo assim, o Vasco, na minha opinião, não tem nada a ver com o Fernando Diniz. Eu sei que a torcida tá furiosa com o Fernando Diniz. Eu sei que quem dá os treinamentos é o Fernando Diniz. Quem monta o time taticamente, quem coloca os melhores em campo, né? Quem relaciona os jogadores que, na opinião dele, está treinando bem, é o treinador, concordo, tudo com vocês. Mas lembrem, Carille era ruim, Felipe era ruim, Rafael Paiva era ruim, o ex-corintiano lá, o cara que jogou no Vasco, Ramon Dias, treinador, que dirigiu o Corinthians, que saiu, era ruim. O problema do Vasco é treinador, só que eu já falei aí de quem? Ramon Dias, falei de Rafael Paiva, falei de Felipe, falei de Carille e agora Fernando Diniz. Já é o 5º treinador com o Fernando Diniz. Será que mudar treinador vai resolver o problema? Aí tem gente que fala, mas vamos pegar aí um treinador da Série B, vamos pegar aí um treinador que está se destacando na Série B. Cara, se um treinador na Série B, que praticamente não tem torcida, imagina pegar aí um time como o Vasco, que é torcida de massa, que a torcida a torcida, por mais que o time não tá ganhando nada, por mais que o time tá na zona de rebaixamento ali junto com o Santos, por mais que o time não faz nada para agradar a torcida há anos, a torcida tá lá, galera, a torcida empurra. No jogo hoje contra o Mirassol tinha mais torcedor do Vasco do que do Mirassol. Praticamente não tinha torcida do Mirassol lá. Às vezes dava para ouvir quando o Vasco começava, a torcida do Vasco, quando o Vasco começava a jogar bem, a torcida do Vasco começava a gritar, apoiar, porque é assim, se o Vasco estiver bem, a torcida vai até onde quiser, até onde der. Só que não vai aguentar um João Vitor da vida. E o treinador Fernando Diniz errou aí insistindo em João Vitor. Ele é um bom jogador, mas está vivendo uma fase horrível. O cara não está conseguindo desenvolver o futebol dele. O outro jogador que não está jogando nada é o Maurício Lemos. Por que não coloca o Luiz Gustavo, gente? Menino da base. Por que não aproveita o garoto da base, Luiz Gustavo, que vem jogando bem, quando entra fazendo boas partidas pro time do Vasco, entrou contra o Internacional, fez até gol no ano passado. Tem também o outro zagueiro da base, que eu esqueci o nome dele também, que é bom zagueiro, nem relacionado mais tá. O Pumita vem fazendo o jogo, tipo assim, ofensivamente agrada, mas defensivamente, cara, o gol foi totalmente... O Pumita não acompanhou, o cara chegou sozinho na cara do gol para fazer o gol, o Alisson. Então, tipo assim, o Vasco precisa muito do seu atacante para fazer muitos gols. O Vasco tem que o ataque, Nuno Moreira, Verratti,
O Ryan tem que fazer 5 gols para tomar pelo menos 3 na zaga, porque a zaga do Vasco é muito ruim. E esse goleiro que entrou hoje, o Fusato, o Daniel Fusato, eu achei que poderia ser um reserva ali à altura do Jardim, mas não, cara. Infelizmente, o Léo Jardim tem que pagar mesmo 930 mil por mês para esse cara, porque ele tem feito milagre. Sim, é ele hoje na titularidade ali. O Vasco tinha ganhado esse jogo pelo menos de 2-1. O Vasco tomou 3 gols ali defensáveis, a zaga do Vasco horrível. Fernando Diniz tem que treinar essa bola alçada na área do Vasco, escanteio, bola alta, é um perigo. Cruzou a bola na zaga do Vasco ali, a zaga do Vasco não consegue tirar uma. É muita doideira essa zaga do Vasco, é muito esquisitice. Os jogadores assim que... João Vitor, jogador do Porto, jogou no Porto, jogador que jogou na Europa, passagens pela Europa. Maurício Lemos, jogador uruguaio com passagens pelo Atlético Mineiro, um cara rodado com mais de 30 anos. Um jogador com mais de 30 anos é um jogador experiente, já quase em final de carreira. E tipo assim, um cara errar um passe daquele, tentar virar uma bola daquela, levando aí no gol pro adversário, pro Mirassol. O Mirassol não jogou nada no jogo de hoje, o Mirassol não ficou com a bola, o Vasco dominou o jogo, o Vasco teve mais posse de bola, teve mais chutes ao gol, mas o Mirassol, todas as escapadas que o Mirassol conseguia, ele levava perigo para o goleiro Daniel Fusato, a zaga do Vasco, o time do Vasco. Cara, o que Piton errou hoje? Piton não conseguiu ser defensivamente bom em nenhuma bola aérea, cara. Toda a bola aérea. Um cara lá, um jogador do Mirassol, um jogador com 1,66 m, segundo o comentarista lá do Premier, o Led Carmona. O cara com 1,66 m conseguiu ganhar do Lucas Piton em altura. Poderia ter feito o gol, levou o perigo com a cabeçada forte. Isso no primeiro tempo ainda. Já no segundo tempo, cara, o Vasco não voltou pro jogo. O time cansado. O time parece que no segundo tempo sempre morre. Acaba o gás, acaba a gasolina, acaba o fôlego. O Vasco poderia ter voltado já no segundo tempo com o Thiago Mendes. Já voltado no segundo tempo com... E Lloyd Augusto me entra, cara. O que o cara faz? O cara quer driblar passando por cima do zagueiro. 2 chances de gol ali com o Lloyd Augusto no finalzinho. Poderia ter empatado e não empatou. Outro cara também que tem deixado a desejar muito é o Ryan, cara. O Ryan teve 4 chances, 2 ótimas chances. Se ele toca ali pro Verratti, era gol, cara. Mas ele não tocou, bateu pro gol, bateu em cima ainda do goleiro. O outro, meu Deus, quem foi? Foi ele mesmo, Ryan. Foi bater a bola de novo. Ele, em vez de tocar pro Verratti, bateu em cima do goleiro. Então o Vasco teve 3 chances de matar o jogo, de fazer ali um placar, ampliar o placar. Não fez. E quem não fez, esse jargão aí, você vascaíno, vascaína, você que não torce pro Vasco, mas está vendo esse vídeo, está assistindo, você sabe que quem não faz, diz aí, toma, não é? Quem não faz, leva. E não fez. O Vasco teve chance de fazer 1, 2, 3, até 4. Ryan desperdiçou pelo menos 3 chances. Verratti teve uma chance clara, a bola sobrou para ele, uma bola daquela, ele na melhor fase dele, ele não perde um gol daquele, cara. Ele conseguiu antecipar o zagueiro, antecipou o goleiro. A bola do 3-2, ele vai lá e perde. Depois tem um contra-ataque bom com o Ryan. Tá ali Nuno Moreira e Verratti. E 3 jogadores só do Mirassol. Ele poderia ter tocado pro Verratti, estava bem colocado. Era o gol da vitória ali. E ele acaba se precipitando, batendo pro gol. Batendo no meio do gol, em cima do goleiro. Praticamente recuou a bola pro goleiro. Aí me diz, a culpa é do treinador? Tudo bem, eu concordo. O treinador não poderia ter entrado hoje com João Vitor. Concordo. Poderia ter entrado com o Maurício Lemos? Talvez Maurício Lemos e Lucas Freitas. Mas por que não colocar Luiz Gustavo e Lucas Freitas? Jogadores jovens, altos, bons, fortes fisicamente. Por que insistir num jogador velho, machucado, que o Atlético Mineiro não quis? Hugo Moura, outro jogador também que, meu Deus do céu, tá fazendo hora extra no Vasco. Hugo Moura não joga nada. Você que assistiu o jogo viu, o cara não fez nada, cara. O cara simplesmente não é mais aquele jogador destruidor, um bom volante.
parece que joga nos anos 90, 2000. Não é um volante da atualidade, um volante que chega em cima. Cara, a facilidade dos atacantes do Mirassol para chegar no gol do Fuzato, cara, do Daniel Fuzato, toda hora, cara, quando o time queria, quando ele conseguia ali organizar um contra-ataque, cara, Lucas Piton, cara, até que o cara ofensivamente é bom. O gol do Pumita foi um cruzamento dele. Outro também que ofensivamente é bom, fez gol, Pumita, gol de cabeça. O passe, inclusive, foi do Lucas Piton e o Pumita deu o passe pro Verratti fazer o 2-2, foi dele, ok. Mas, cara, defensivamente, o Diniz precisa ver isso. Isso é culpa do Diniz, treinar esse time na zaga, porque essa zaga é horrível. Esses jogadores do Vasco, o Pedrinho precisa, eu sei que o time não tem condição, tá em recuperação judicial, tá não tem dinheiro para contratar, tá buscando jogadores que vêm em fim de contrato, jogadores por empréstimo. Então, tipo assim, é difícil você ir no mercado sem dinheiro, você ir no mercado comprar um bom jogador sem ter dinheiro. Concordo, mas precisa dar um jeito, cara, porque a água já tá aqui, ó, no pescoço, a situação tá difícil. Santos vai jogar ainda, se Santos jogar e ganhar, o time do Vasco entra na zona de rebaixamento, porque tem 15 pontos. Outros times, tudo bem, o Vitória jogou, empatou, mas tem outros times que lá, o Vitória não, o Sport jogou, empatou, o Vitória também empatou, né, se eu não me engano, não, foi o Sport que empatou com... O Sport empatou, isso. Se o Vasco não acordar, não tem jeito, meu amigo. O próximo jogo do Vasco é outra pedreira, Atlético Mineiro. Então, tipo assim, não tem jogo fácil. Esse jogo de quinta-feira aí do Vasco, ele tem que fazer esse resultado em casa, em São Januário. Porque se levar esse jogo para os pênaltis, cara, tudo indica que vamos ser eliminados aí para o CSA. Aí já era, aí não dá mais para Diniz. Aí, infelizmente, a água já vai estar passando aí do pescoço. É afundar mesmo, é cair. E não tem jeito, porque mandando o Diniz embora, quem vai vir? Lembra que a multa do Diniz é altíssima, mais uma multa. Então, tipo assim, manda o Diniz embora e chega quem? O treinador aí da Série B, Felipe Maestro, de novo como interino. Então, tipo assim, o Vasco precisa acordar. Nesse jogo de quinta-feira é fundamental fazer um bom resultado em São Januário contra o CSA, para pelo menos ganhar do Atlético Mineiro em casa. Atualmente o Vasco tem levado vantagem em casa contra o Atlético Mineiro. Talvez ganhando em São Januário do CSA. O Verratti já fez gol hoje. Então, tipo assim, a Urucubaca saiu, né? Talvez as coisas possam melhorar. Mas, cara, a luz está bem no fim do túnel. A coisa está muito feia. A situação é pavorosa. Porque ninguém vê saída. Não tem dinheiro para contratar bons jogadores. Na época da 7-7, que o Vasco estava capengando, o diretor esportivo na época foi lá, trouxe o Verratti, trouxe o Medel, trouxe jogadores grandes, né, acostumados a situações assim, a pressão da torcida. Então o Medel era um zagueiro baixinho, mas segurou a peteca na época. O Vasco conseguiu fazer o resultado em casa, adquiriu uma gordurinha boa com jogadores veteranos, conseguiu segurar alguns jogos fora de casa, e hoje, com esses jogadores aí fanfarrões, esses jogadores que nós temos, cara, se o Vasco não acordar, o Fernando Diniz, cara, ele vem, o jogo dele é esse, posse de bola, o time tem desenvolvido, cara, mas infelizmente, do jeito que a situação tá, pode ser que não dê mais tempo de segurar. A situação pode ficar muito precária. A torcida, se o Vasco for eliminado pro CSA quinta-feira, a torcida não vai aguentar, cara. Fernando Diniz, infelizmente, Pedrinho, ele não vai aguentar. Quando a torcida começar a pedir a cabeça do Diniz, ele não vai conseguir segurar esse treinador. Infelizmente, no Brasil é assim. Só 2 treinadores, o Abel Ferreira, né, do Palmeiras, está aí há mais de 5 anos, e o Vojvoda ficou um tempão no Fortaleza. Tirando esses 2 treinadores aí, a corda é bamba para todos os treinadores. Eu queria que o Diniz ficasse no Vasco, porque é um treinador que faz o time ser
protagonista dentro do jogo. Você vê o jogo contra o Internacional, o Vasco foi protagonista. O jogo contra o Del Valle em casa, o Vasco foi protagonista. Contra o Grêmio, o Vasco foi protagonista. Contra o Botafogo, o Vasco foi protagonista. Perdeu, mas foi protagonista. Teve mais posse de bola. E o time de Botafogo é um dos melhores elencos também do Brasil. E hoje o Vasco foi protagonista. Mas infelizmente os jogadores que ali estão, não sei se é a pressão de estar ali perto da zona de rebaixamento, a pressão da torcida, alguns jogadores, por exemplo, o João Vitor e o Hugo Moura, que a torcida não quer ver nem pintado de ouro, alguns jogadores como o Verratti, que hoje tirou a Urucubaca, mas o Verratti vem há muito tempo pedindo substituição, não tem um jogador à altura para entrar no lugar dele. Na minha opinião, eu não deixaria o Verratti, jogou mal no primeiro tempo, coloca o David de atacante, o Ryan, tira ele, cara, para não ficar essa pressão da torcida em cima do jogador. É um jogador que é capitão, um jogador que é brigador, que não desiste, mesmo um cara com mais de 30 e poucos anos, um cara muito experiente, mas não aguenta, não tem mais vigor físico para ficar correndo da zaga pro ataque. Ele é atacante, o lugar dele é perto do gol, fazer o gol. Galera, deixa a sua opinião aí, quero te ouvir, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha desse Vasco. Você acha que quinta-feira vamos ganhar do CSA? Vai ser esse jogo quinta-feira, decisivo aí, o Vasco precisa fazer o resultado. Provavelmente São Januário aí vai estar lotado. A torcida, se ela ver que o time está bem, ela vai apoiar. Mas se ela ver que o time aí está um time sem vergonha, sem sangue, sem raça, a torcida vai vaiar, e com razão. Eu quero te ouvir, você acha que o Vasco se classifica contra o CSA e vai aí pelo menos com a vitória para cima do Atlético Mineiro no sábado? Deixa a sua opinião, quero te ouvir. Forte abraço, eu sou o Maico de Oliveira, aqui do canal Grito da Colina. Quero ouvir o seu grito aqui de insatisfação com a diretoria do Vasco, com a Ademar Lopes, o diretor, com todo esse elenco aí do Vasco, com o Fernando Diniz também. Acho que o Fernando Diniz errou ao escalar hoje o João Vitor, podia entrar com outro jogador, Luiz Gustavo, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, eu não sei, um jogador da base. Mas assim, o João Vitor está queimado com a torcida. Hoje o João Vitor, se o Vasco liberasse ele, a torcida não ia fazer muito caso. É um jogador que, quando foi criticado, quando o repórter perguntou sobre a pressão da torcida, ele fez pouco caso da torcida. Então, tipo assim, um cara que não vê a grandeza, né? Não vê o que tem segurado esse time, que é a torcida, e não agrada a torcida, então, meu amigo, pode fazer gol, pode fazer o que for, que pra mim não vale. Porque um time que briga com a torcida do Vasco é apaixonada. A torcida do Vasco é uma torcida sofrida, tá aí há mais de 20 anos querendo um título relevante, querendo o Vasco um time protagonista, um time brigando lá nas primeiras posições. A torcida do Vasco é espetacular, a torcida do Vasco que não deixou o Vasco cair para a segunda divisão. Quando o Vasco estava muito ruim na tabela, foi a torcida do Vasco que tirou o Vasco da segunda divisão e levou para a primeira, quando o Vasco não queria subir. Então, meu amigo, a torcida do Vasco é espetacular, a torcida do Vasco é sensacional. Então, um jogador como um zagueiro que foi da Europa, que jogou em times europeus, não considerar essa torcida maravilhosa, espetacular, para mim tem que ser banco. E Fernando Diniz hoje teve culpa por escalar ele, João Vitor. João Vitor não tem agradado a torcida do Vasco, tem sim insistido em outro jogador também que não está agradando a torcida. O Hugo Moura não está bem, tira o jogador, poxa, coloca o Paulinho, coloca o Matheus Cocão, insiste em outros jogadores. O Vasco tem mais outras referências. Tudo bem, Verratti, o reserva dele é Alex Teixeira, tudo bem, eu concordo, Alex Teixeira é um aposentado, não tem como mais, acabou para ele. Coutinho, cara, a partida do Coutinho hoje foi horrível, o Coutinho não jogou nada, o Coutinho tava toda hora embaraçando na bola, toda hora embolando com a bola. Poxa, o Coutinho foi um a menos, o Vasco jogou com 10 hoje, porque o Coutinho não tá em ritmo de jogo ainda, o cara tava lesionado, machucado. Tudo bem, eu entendo o Fernando Diniz ter um cara que é diferente, que talvez pode colocar um passe espetacular para um atacante, mas ele não tá nessa fase, a fase dele também tá igual a do Hugo Moura, horrível. Por que insistir? Eu entraria com o David ali no ataque, junto com o Ryan e Verratti, e deixaria o Nuno Moreira no meio, cara.
Entraria com quem? Entraria com Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Lucas Gustavo, menos João Vitor. Entraria com Tietê, entraria com Paulinho ou Matheus Carvalho. E entraria com Nuno Moreira, David e o Verrete. Esse seria o meu time para o time do Vasco de hoje, minha escalação. Mas eu não estou lá no dia a dia, eu não sei se esses jogadores têm treinando, têm agradado ao treinador. O treinador está lá no dia a dia, sabe como essas peças estão se desenvolvendo. Meu amigo, minha amiga, vamos esperar o jogo de quinta-feira. Vai ser muito importante para o Vasco na temporada. Se empatar aí no primeiro tempo com o CSA, a torcida vai vaiar. E esse time tomando um gol aí no contra-ataque pro CSA, igual tomou hoje pro Mirassol, vai ser eliminado dentro de casa e Fernando Diniz já era. Não vai dar mais para segurar o treinador. Meu amigo, forte abraço. Esse é o Grito da Colina. Se inscreve aí, comenta. Quero te ouvir. Até o próximo vídeo de quinta-feira, se Deus quiser. Amém.